Temos também a Roberta Camargo aqui com a gente. Está lá no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o julgamento do caso Henri Borel. Foi adiado para o dia 22 de maio. A sessão foi remarcada depois que a defesa do ex-vereador Jairinho, acusado de matar e torturar o menino de 4 anos, abandonou ali a sessão. A mãe da criança, também acusada do crime, que estava presa desde 2023, agora vai responder em liberdade. Roberta, conta pra gente então o que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Ontem tratávamos da expectativa com relação a esse julgamento. 5 anos depois do crime, aguardávamos uma decisão da justiça aí do Rio. O que aconteceu, hein? Olha, Carol, foi surpreendente para todo mundo, tá? Inclusive a juíza do caso, a juíza Elizabeth Machado Louro, disse que inclusive foi inadmissível o que ocorreu. Mas eu vou explicar, né? Logo antes ali de começar a sessão, a defesa do Jairo Souza Santos Júnior, né? O então vereador, que era vereador na época, né? Doutor Jairinho, apresentou alguns pontos. Um desses pontos, a defesa dizia que faltava ali um tempo para análise de um notebook do Leniel Borel, que é pai do garoto. Que eles receberam esse notebook na última sexta-feira, que tinha mais de 100 gigabytes, aquele material, que eles não conseguiram analisar tudo, não tiveram tempo hábil, e foi um dos pontos que eles apresentaram aí para pedir esse adiamento desse julgamento. Isso não foi aceito. Quando isso não foi aceito, eles simplesmente abandonaram o plenário. E, assim, ao mesmo tempo, houve uma discussão para saber se poderia fazer ali esse julgamento em separado, né? Porque tanto o Jairo Souza Santos Júnior quanto a Monique Medeiros, que é mãe do garoto, do Henri Borel, eles estão respondendo, aí são réus da história. Então a ideia é que eles pudessem ser julgados em separado e que pudessem seguir com o julgamento da Monique Medeiros, mas isso não foi aceito. A juíza falou que isso era impossível de fazer, esse desmembramento que chama, né? E classificou como inadmissível esse abandono do plenário por parte dos advogados de defesa, que inclusive falaram que posteriormente podem ter que abandonar de novo. E aí a juíza também ressaltou que seria importante o Jairo Souza Santos Júnior ser defendido por um defensor público, de fato, né? Ter ali um defensor público à frente disso, para que isso não ocorra novamente. Porque para quem não acompanha essa situação, né, de leis e jurídica de perto, né, acha estranho como é que pode um advogado abandonar a situação, abandonar o julgamento ali, mas se for um defensor público, isso não vai ocorrer. Então, ela ressaltou isso ontem. Aí volta a falar o nome dela, juíza Elizabeth Machado Louro. E foi muito enfática quando disse que era inadmissível essa atitude dos advogados. Inclusive, pediu ressarcimento com os gastos, né? Porque a gente sabe que isso envolve muito gasto, deslocamento dos próprios réus até o julgamento, né? Até o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, todo o pessoal envolvido nisso, equipes profissionais, policiais militares. Então, ela pediu esse ressarcimento, inclusive esse ressarcimento financeiro, né? Que eles pudessem ressarcir justamente por conta desse gasto de ontem, mas então, a priori, ficou marcado para o dia 22 de maio, esse próximo, então, julgamento. E, ao mesmo tempo, a defesa de Monique Medeiros pediu o relaxamento da prisão. Isso foi concedido. Então, no momento em que é remarcado o julgamento, e que a gente já fica surpreso por conta desse remarcamento, né? Porque, na verdade, estava todo mundo ali aguardando que isso fosse durar 10 dias, 2 semanas. A gente já imaginava que ia durar dias, porque é um caso muito complexo, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também é surpreendido com esse relaxamento da prisão dela, de toda a forma, da Monique Medeiros, mas de toda forma, o Jairo Souza continua detido preventivamente, viu? Por conta desse caso, mas ela, então, passa a responder, né, agora, a guardar isso em liberdade, que também surpreendeu todo mundo, de acordo então com a própria juíza. Ela destacou aqui, até anotei aqui pra gente, chamou de legítimo abandono de plenário, disse que houve uma interrupção indevida do curso da situação, que foi uma estratégia premeditada. E aí, de novo, repito, um novo julgamento deve acontecer em maio. E, ao mesmo tempo, a defesa do Jairo Souza diz também, novamente, que pode ter que abandonar o plenário, fato que foi ressaltado pela juíza.